Porque alguns dos jovens protagonistas mais charmosos de Hollywood escolheram esposas que estavam anos à frente deles em fama, fortuna e experiência de vida. Em uma época dominada por contratos de estúdio e criação de imagem, esses casamentos muitas vezes surgiam de uma mistura de afeição genuína, estratégia de carreira e a sabedoria interna do parceiro mais velho. Fique por aqui enquanto revelamos os movimentos de poder ocultos, sussurros escandalosos e histórias de amor eternas que reescreveram as regras de Tinseltown. Clique no botão de curtir, inscreva-se e vamos mergulhar nos romances não contados por trás da tela prateada. Desi Arnaz e Lucille Ball. Quando o líder de banda cubana de 23 anos, Desidério Arnaz, chegou ao estúdio da Paramount em 1940, ele era pura atitude de conga. Lucille Ball, na casa dos 30, era uma sobrevivente esperta dos estúdios, cuidando das cicatrizes de anos em filmes de categoria B. A faísca instantânea, no set de Too Many Girls, transformou-se em um casamento relâmpago em Las Vegas, 3 meses depois. Lucy, já considerada velha demais aos 29 anos para papéis de ingênua, viu a energia bruta de Desi como sua chance de reinvenção. Desi viu o brilho cômico de Lucy, e o contrato de curto prazo da Columbia encerrou sua fachada glamurosa, subutilizada. Um intervalo de 6 anos tornou-se sua marca. O primeiro casal interracial de sitcoms da América apresentou um casamento que prosperava em personalidades e idades incompatíveis. No entanto, por trás das risadas estavam extenuantes agendas de turnês e as tentações dos clubes noturnos de Desi. Em 1950, Lucy usou sua senioridade para exigir copropriedade do que se tornaria a Desilu Productions, o primeiro império televisivo dirigido por uma atriz em Hollywood. A bateria de Desi financiou as câmeras. O timing experiente de Lucy as mantinha rodando. O casamento deles não sobreviveu ao estúdio que construíram, mas cada reprise de I Love Lucy ainda vibra com a eletricidade de um marido mais jovem, determinado a acompanhar um furacão cômico veterano. Charles Buddy Rogers e Mary Pickford. Buddy Rogers era o piloto dourado de Hollywood, no sucesso do cinema mudo Asas, quando conheceu Mary Pickford, a rainha da era do cinema mudo. Aos 34 anos, Pickford tinha riqueza, Oscars e a United Artists em seu bolso. Mas seu primeiro casamento com Douglas Fairbanks estava desmoronando. Rogers tinha 22 anos, era encantador e inexperiente nos negócios. O casamento deles em 1937 surpreendeu as colunas de fofoca. A antiga garotinha da América com cachos se casou com um homem jovem o suficiente para ter sido seu irmão de tela. Ainda assim, a união provou ser o movimento mais inteligente da carreira tardia de Pickford. Rogers a incentivou a voltar diante das câmeras de cinejornais, direcionando-a para a filantropia, enquanto os filmes falados diminuíam o brilho dos ídolos do cinema mudo. Com o otimismo da era do jazz de Buddy, Mary reformulou sua imagem pública de divorciada amarga para mãe benevolente de estúdio, direcionando sua fortuna para o Motion Picture Relief Fund. Fora das telas, Rogers abriu mão da glória de protagonista para gerenciar o vasto portfólio de Pickford, chegando a negociar a venda de ações da UA em 1939, que manteve Pickfair operando durante a Segunda Guerra Mundial. Seu casamento de 42 anos rejeitou as normas ageístas de Hollywood, provando que um magnata envelhecido poderia orientar e ser protegido por um cônjuge mais jovem que entendesse o ritmo das mudanças. George Brent e Ruth Chatterton. O irlandês George Brent chegou a Hollywood durante a Grande Depressão, com credenciais de guerra irlandesas rebeldes e as feições de um galã, mas com pouca influência. A Warner Bros. O juntou à poderosa estrela Ruth Chatterton em The Rich Are Always With Us, de 1932. Fora das telas, Brent descobriu que Chatterton, já 2 vezes indicada ao Oscar e uma década mais velha, tinha licença de piloto, um galgo de corrida e um salário 3 vezes maior que o dele. O casamento relâmpago no cartório deixou as equipes de relações públicas dos estúdios perplexas. Como poderia um astro em ascensão admitir que se casou com uma mulher madura famosa por heroínas independentes? No entanto, a idade de Chatterton deu a Brent acesso a círculos de coquetéis da lista A e um curso intensivo em guerra de contratos. Ela o instruiu a recusar papéis humilhantes e a exigir participação nos lucros, a mesma influência que logo o colocou ao lado de Bette Davis em clássicos como Jezebel. O casamento acabou depois de 2 anos, desfeito pela vontade de Chatterton de voltar a Broadway e pela crescente lista de co-estrelas mais jovens de Brent, mas o impacto permaneceu. O plano de carreira de Brent espelhava as lições de Ruth sobre longevidade. Escolha papéis com fibra e nunca tenha medo de uma mulher poderosa no comando. Alan Ladd e Sue Carroll. Quando o ex-ator mirim e ex-carpinteiro Alan Ladd lutava por trabalhos extras em 1941, a ex-estrela de filmes mudos que se tornou agente, Sue Carroll, viu um potencial que os estúdios desprezavam. Ladd, com 28 anos, era temperamental, tímido diante das câmeras e uma cabeça mais baixa que a maioria dos protagonistas. Carroll, com 35 anos, era esperta, conectada e faminta por um cliente que valesse seu retorno. Ela se tornou tanto agente quanto esposa, casando-se com ele em 1942.
e orquestrando uma persona de frieza letal que atingiu o ápice com This Gun for Hire. A diferença de idade alimentou campanhas de sussurros dos estúdios, piadas de maternidade e críticas à masculinidade de Ladd, mas Carol inverteu essa narrativa. Ela insistiu em iluminação discreta para acentuar seu olhar azul gelo, negociou fotos publicitárias pesadamente armadas e inseriu cláusulas de altura para manter os colegas de elenco em caixas de maçã. Em 1946, Ladd estava entre os que mais lucravam na Paramount. Jornais do setor chamavam Carol de a única Svengali feminina da cidade. Fora do set, ela cuidava dos roteiros, disputas salariais e das batalhas de Ladd com depressão, chegando até a produzir projetos independentes quando o sistema de estúdios enfraqueceu. Ladd morreu jovem, mas Sue Carol sempre. Tyrone Power e Annabella. O sorriso de matinê de Tyrone Power derretia filas de bilhetes. No entanto, em 1938, ele encontrou seu par na sedutora francesa Annabella, enquanto filmavam Suez. Ela tinha 31 anos, ele tinha 25 e já estava sob ordens do estúdio para permanecer solteiro para alimentar as fantasias dos clubes de fãs. Suas noites secretas na praia de Malibu levaram a uma fuga em 1939, enfurecendo o chefe da 20th Century Fox, Darryl F. Zanuck, que temia que Annabella, conhecedora da Europa, atraísse Power para filmes artísticos. Em vez disso, a atriz tornou-se seu apoio durante a guerra. Quando Power se alistou como piloto do Corpo de Fuzileiros Navais em 1942, Annabella interrompeu sua própria carreira para organizar turnês de bônus e papéis de adoção para sua filha, a quem Power legalmente reconheceu como sua. A imprensa a retratava como a sofisticada musa mais velha, que estabilizou o galã de Hollywood, que se tornou veterano de combate. A separação pós-guerra e os casos orquestrados pelo estúdio romperam o casamento, culminando em um divórcio em 1948. Mas a influência de Annabella perdurou. Power abandonou filmes leves de capa e espada por papéis mais sombrios em Beco das Almas Perdidas, buscando a arte europeia que antes havia defendido. Sua união com diferença de idade reescreveu brevemente o manual de publicidade da Fox, provando que os fãs ainda se encantariam por um ídolo casado se a história de amor parecesse épica o suficiente. Errol Flynn e Lily Damita. Antes de Captain Blood erguer uma espada, Errol Flynn era um aventureiro tasmaniano sem dinheiro que frequentava cafés em Paris. Lá, ele se encontrou com Lily Damita, uma estrela francesa 5 anos mais velha, cujo auge em Hollywood havia esfriado. Damita trouxe Flynn para a América. Casou-se com ele em 1935 e o ensinou esgrima, etiqueta francesa e a arte escandalosa de criar manchetes. A Warner Bros. Assinou com Flynn semanas depois, sem saber que seu descobridor dormia ao lado dele. Fora das câmeras, o temperamento explosivo de Damita combinava com a sede de bacanal de Flynn. Os tabloides os apelidaram de recém-casados das luvas de boxe após suas brigas públicas. No entanto, a sofisticação de um mundo mais velho dela refinou o charme malandro de Flynn em ouro de bilheteria. Ela até negociou seu primeiro contrato de participação nos lucros. O casamento implodiu em 1942 em meio a processos de infidelidade, mas Damita garantiu um acordo recorde de $300 mil e uma vida inteira de direitos autorais. Outro, feito inédito para uma atriz outrora descartada como ultrapassada. A lenda do romance de fora da lei de Flynn deve tanto à tutoria de Damita quanto à sua própria fabricação de mitos, provando que um parceiro mais velho pode escrever o estrelato de um homem mais novo e ainda sair com o corte final. Faça login ou cadastre-se para visualizar. Yul Brynner e Virginia Gilmore. Muito antes de cabeças carecas se tornarem sexy, Yul Brynner, nascido na Rússia e com 23 anos, tocava canções ciganas em clubes de Manhattan. A atriz da Broadway Virginia Gilmore, de 24 anos, extrovertida e já capa da revista Life, ouviu seu barítono e ofereceu orientação de palco. Seu casamento em 1944 uniu dois espíritos inquietos justamente quando a televisão surgia. Os contatos de Gilmore na indústria ajudaram Brynner a conseguir seus primeiros trabalhos de direção na CBS, e por fim, o papel do rei autoritário em The King and I. No entanto, à medida que a estrela de Brynner ascendeu, as ofertas de audição para Gilmore diminuíram, uma trajetória inversa que nenhum dos dois esperava. Brynner reconheceu seu papel fundamental, creditando a Gilmore a ousada e destemida influência por ensiná-lo a comandar um ambiente. Sua união se desgastou devido à agenda de turnês incessantes e casos amorosos dele, terminando em 1960, mas não antes de Gilmore convencer Brynner a raspar a cabeça permanentemente, uma imagem que o definiu para sempre. Em memórias, Brynner admitiu que a diferença de idade de 1 ano parecia maior. Ela voltou e me puxou para o futuro. Clark Gable e Josephine Dillon. Antes de se tornar o rei de Hollywood, William Clark Gable, com 23 anos, esfregava pisos de palco e companhias de teatro em Portland. Nos bastidores estava Josephine Dillon, uma renomada professora de atuação, divorciada e 17 anos mais velha que ele. Dillon viu o magnetismo bruto escondido sob a Ock de Gable.
postura e dentes tortos. Ela financiou dentaduras novas, corrigiu seu desleixo usando livros sobre a cabeça e martelou Shakespeare em seu barítono até que soasse como trovão distante. Em 1924, eles se casaram discretamente e se mudaram para Hollywood, onde Dylan o treinou em todos os testes de tela. Os olheiros dos estúdios cochichavam que a esposa mais velha de Gable era uma Svengali, mas quem conhecia a indústria sabia que ela era sua arquiteta, pagando alfaiates, contratando aulas de voz, rebrandando-o como um cavalheiro robusto em vez de um figurante lenhador. Embora o casamento tenha se desfeito em 1930, quando a estrela de Gable brilhou mais do que a dela, Dylan recusou a pensão alimentícia, satisfeita por seu protegido ter conquistado a cidade. Sem a mentora experiente que apostou suas economias no seu queixo, a MGM talvez nunca tivesse lançado Rhett Butler. Sua história de amor, parte romance e parte aprendizagem, provou que as diferenças de idade podem forjar lendas mais duradouras do que votos. Humphrey Bogart e Mile Method. O caminho de Humphrey Bogart para Casablanca foi pavimentado com suor e contusões na Escola Náutica de Nova York e uma série de papéis de gangsters de lista B. Na Broadway, ele cruzou caminhos com a ardente atriz Mile Method, nascida no Oregon, 6 anos mais velha e famosa por interpretar mulheres duronas. Eles se casaram em 1938, após um romance relâmpago, alimentado por uísque e piadas espertas. Os repórteres os apelidaram de os Bogarts combatentes. Brigavam por roteiros, derrotas no pôquer ou um olhar demorado demais para um colega de elenco. No entanto, sua união volátil aprimorou a persona pública de Bogart. O pedigree teatral de Maio o incitou a infundir clichês de gangsters com humor irônico, enquanto os contatos dela incentivaram Jack Warner a escalá-lo em filmes mais substanciais como High Sierra. Fora das telas, a casa deles em Hollywood Hills ecoava com vidros quebrando e serenatas de reconciliação. Amigos insistiam que o caos afiava o estilo de Bogey. Quando Bogart conheceu Lauren Bacall, em 1944, a mais velha Mayo tornou-se simbólica de uma era que ele estava pronto para deixar para trás. Seu divórcio desbloqueou o romance que consolidou a lenda de Bogart, mas a orientação tempestuosa de Mayo já havia lhe ensinado a usar a vulnerabilidade como arma, transformando um coadjuvante durão no herói mais complicado do cinema, Robert Taylor e Barbara Stanwyck. A Metro-Goldwyn-Mayer preparou Robert Taylor como o protagonista de boa aparência arquetípico, mas em 1936, ele se apaixonou por Barbara Stanwyck, uma atriz 4 anos mais velha que irradiava intelecto sagaz. Seu relacionamento começou como um encontro de publicidade arranjado pela MGM. Evoluiu para um namoro secreto tão intenso que colunistas de fofocas acamparam fora do rancho de Stanwyck. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, temia que os fãs se importassem com a diferença de idade deles, insistindo em um noivado longo em contratos que proibiam fotografias conjuntas. Stanwyck desconsiderou as armadilhas de relações públicas, ensinando Taylor a escrever, fazer carpintaria e, mais importante, a negociar a aprovação de roteiros. Sob a orientação dela, ele passou de romances glamourosos para clássicos noir, como Johnny Eager, onde seu charme vilanesco finalmente chamou a atenção dos críticos. Enquanto isso, ela encontrou estabilidade emocional na maternidade por procuração, ensinando equitação ao filho adotivo de Taylor entre as filmagens. O casamento se desfez em 1951, vítimas dos horários de suas carreiras e do ativismo de direita de Taylor. Ainda assim, ambos creditavam ao outro profundas transformações profissionais. A feroz independência de Stanwyck encorajou Taylor a buscar papéis moralmente ambíguos, enquanto o otimismo juvenil dele a lembrou que Hollywood ainda poderia ser divertida, mesmo para uma mulher antes considerada dura demais para amar. 11. Spencer Tracy e Louise Treadwell. Quando Spencer Tracy, de 25 anos, deixou a Academia Americana de Artes Dramáticas, em 1923, ele estava falido e inseguro quanto ao seu sotaque do meio-oeste. Colega de turma Louise Treadwell, 3 anos mais velha, cosmopolita e já atuando na Broadway, acreditava que sua urgência gaguejante poderia eletrizar qualquer palco. Eles se casaram naquele mesmo ano, formando um duo de repertório, em turnê, que cruzou o circuito de vaudeville. Louise assumiu o controle das finanças, ensinou exercícios de dicção durante as viagens de trem e mais tarde fundou uma escola para surdos depois que o filho deles, John, foi diagnosticado com perda auditiva. Enquanto a ascensão meteórica de Tracy na Fox e depois na MGM logo ofuscou as ambições de atriz de Louise, suas orientações domésticas o protegeram de escândalos até que Katharine Hepburn entrou em cena. A culpa católica de Tracy e o silêncio digno de Louise deram origem a um dos triângulos mais comentados de Hollywood. Mas o casamento deles nunca se desfez, ancorando o temperamento tempestuoso do ator. Insiders da indústria brincavam que, sem a Sra. T, Tracy teria se autodestruído antes dos 30 anos. Ela permaneceu como a executora de seu patrimônio após sua morte em 1967, provando que, às vezes, a força do parceiro mais velho não está nos aplausos, mas em um vínculo inquebrável nos bastidores. James Mason e Pamela Mason.
BR. O galã britânico James Mason tinha 23 anos e acabara de sair de Cambridge quando conheceu a dramaturga de 27 anos, Pamela Kalino, em um set de filmagem de Quota Quick, em 1935. Pamela, experiente e direta, percebeu seu carisma distante e propôs um arranjo radical. Eles se casariam, coautoriariam roteiros e compartilhariam a tela como iguais criativos. Hollywood desprezou, mas os Masons derrubaram convenções, coproduzindo Lady Possessed em 1949, onde Pamela se escreveu como um fantasma assombrando James. Ela orquestrou sua investida transatlântica, negociando com Meyer um acordo de participação nos lucros raro para importações estrangeiras. Pamela também arquitetou o guarda-roupa distinto de James, ternos sob medida 2 tons mais escuros que os de todos os outros para acentuar seu misticismo sombrio. Os fofoqueiros a rotulavam de mãe controladora, mas os produtores elogiavam seu controle rígido de orçamento que mantinha os filmes dentro do custo. Seu casamento aberto e as notórias soirées de coquetel escandalizaram Los Angeles na década de 1950. Mas a união criativa gerou os papéis emblemáticos de Mason em Nasce uma Estrela e Intriga Internacional. Quando eles se divorciaram em 1964, Pamela ficou com a mansão do casal em Holmby Hills, apropriadamente chamada Mandalay. E Hollywood finalmente reconheceu que por trás da voz aveludada de Mason estava uma mulher um pouco mais velha que havia escrito muitas de suas melhores falas. Dick Powell e Joan Blondell. Mude de música e dança. Dick Powell reinventou-se como o detetive cínico do filme noir em Murder, My Sweet, mas primeiro teve que se graduar dos coros de Busby Berkeley. Entre Joan Blondell, de língua afiada, 2 anos mais velha, e já um ícone da era da depressão, quando co-estrelaram em Gold Diggers, de 1933. Powell se apaixonou por seu calor operário por trás das tiradas espirituosas, e eles se casaram em 1936. Em casa, Joan o incentivou a trocar os números de tenor estridente por monólogos dramáticos mais complexos, atribuindo leituras noturnas de Chandler e Hammett. Ela até transformou a sala de jantar deles em um escritório de detetive simulado, completo com neblina artificial para ajudá-lo a praticar o discurso de Durão. Os irmãos Warner hesitaram, temendo que os fãs de musicais fugissem. Mas Joan aproveitou as amizades no estúdio para conseguir a Powell uma audição para Pacto de Sangue. Ele perdeu para Fred McMurray, mas o teste impressionou a RKO. Sua parceria também se aventurou em perspicazes investimentos imobiliários, garantindo uma renda de aluguel que libertou Powell para se arriscar em papéis mais ousados. Embora tenham se divorciado em 1944, Powell depois se casou com June Allison, mas nunca esqueceu o conselho de Blondell. Conduza com os olhos, não com o sorriso. A leve senioridade dela lhe ensinou a gravidade que ele levaria para seus trabalhos finais como diretor na 4-Star Television. George Burns e Gracie Allen. George Burns começou como um promotor de canções em Tin Pan Alley, sobrevivendo no nível mais baixo do vaudeville quando conheceu Gracie Allen em 1923. Ela era um ano mais velha, mais rápida com uma piada e já era a atração principal com suas irmãs. Burns implorou para ela tentar um ato em dupla. Ela concordou com uma condição. Ele a alimentaria com linhas diretas enquanto ela interpretava a alma gêmea confusa. Fora do palco, a perspicácia empresarial de Gracie superava em muito a de George. Ela insistiu em possuir os roteiros de rádio, guardar as taxas de sindicância e garantir uma divisão igual de 50% nas negociações com a NBC, algo inédito para uma comediante feminina na época. Casaram-se em 1926, escondendo por meses para manter o apelo de fãs solteiros. A dinâmica inclinada pela idade permitiu que Gracie guiasse George nas transições de show business, do palco para o rádio e depois para a televisão, cada vez reformulando seu papel para destacar o timing dela. Quando o problema cardíaco de Gracie encerrou sua carreira de atriz em 1958, George, já com mais de 60 anos, aplicou a lição mais velha e sábia dela: reinventar-se ou aposentar-se. Ele se relançou como um comediante filósofo solo, ganhando um Oscar aos 80 anos. Cada risada que ele provocava remontava à velha, um ano mais velha que havia redigido contratos justos, piadas mais inteligentes e uma piada de vida toda. Diz boa noite, Gracie. Jerry Lewis e Pat Palmer. Quando um Jerry Lewis de 18 anos irreprimível subiu ao pequeno palco de um clube de Nova Jersey, no início de 1944, ele pensou que estava fazendo um teste para um agente de reservas. Em vez disso, ele encantou a atração principal, Pat Palmer, uma cantora italiana-americana de torch song de 22 anos, recém-chegada de uma turnê nacional com a orquestra de Jimmy Dorsey. Pat ouviu possibilidades na rotina frenética de mímica de discos do garoto esguio. Jerry ouviu música na risada dela. 4 meses depois, em sua única noite de folga, ele pegou um smoking emprestado, comprou um anel de loja de 10 centavos e casou-se com ela no Hotel Pierre. A diferença de idade era de apenas 4 anos,
Mas no show business de tempos de guerra, isso parecia gerações. Uma vocalista de banda experiente se unindo a um comediante praticamente desconhecido. O motivo de Pat era claro. Ela sentiu o talento bruto de Jerry, mas mais importante, a necessidade dele de equilíbrio. Sua serenidade acalmava a energia vulcânica dele. Seu ouvido perfeito afinava o ritmo dele. E seus pagamentos estáveis o sustentavam, enquanto as reservas eram escassas. Jerry disse aos amigos: "Casei-me com o meu metrônomo." Durante a década de 1950, conforme Martin e Louis estouraram, Pat protegeu o lar, gerenciando o dinheiro, cuidando dele durante a exaustão e dando à luz 6 filhos. Eventualmente, o trabalho incansável de Jerry e seus casos amorosos altamente divulgados fraturaram o vínculo. Pat pediu o divórcio em 1980 após 36 anos turbulentos. No entanto, em entrevistas posteriores, Louis admitiu que sem uma parceira mais velha e sábia, o garoto de Newark teria se esgotado antes mesmo de ficar famoso. William Holden e Brenda Marshall. Quando a Paramount apressou o jovem de 22 anos William Holden em uma excursão de publicidade em 1940, eles o juntaram com Brenda Marshall, 3 anos mais velha, já uma protagonista e experiente, de maneiras que o recém-chegado de Illinois não era. Nascida Ardis Ankerson, nas Filipinas, Brenda sobreviveu a um casamento na juventude, renomeou-se e aprendeu todos os truques da política de estúdio. Holden, recém-saído do trabalho no rádio e de um único papel principal, ficou deslumbrado. Em 12 de julho de 1941, eles fugiram para Las Vegas e mantiveram a cerimônia em segredo até que Louella Parsons revelou a história. Os amigos se perguntavam por que uma estrela em ascensão se casaria com uma atriz cuja popularidade já estava em declínio. A resposta estava na sofisticação de Brenda. Ela ensinou Bill a lidar com entrevistas, controlar sua timidez e ler roteiros de forma perspicaz. Durante a guerra, ela administrava a casa deles perto de um hospital de reabilitação física para que ele pudesse reabilitar as baixas da tripulação aérea. Sua disciplina espelhava as mulheres maduras, com quem Holden frequentemente contracenava na tela. A fama e as filmagens em locações acabaram por separá-los. O consumo excessivo de álcool de Holden e o afastamento de Brenda da atuação significavam que eles viviam em continentes diferentes por períodos. Mas o casamento deles, que durou 30 anos, resistiu tempo suficiente para ele ganhar um Oscar e se tornar o emblema da masculinidade discreta que ela havia previsto. No decreto de divórcio deles de 1971, ela aceitou um acordo modesto, dizendo simplesmente: "Eu consegui o que mais importava, a confiança dele, Gregory Peck e Greta Kukkonen." Em uma fria tarde de outubro de 1942, Gregory Peck, de 26 anos, casou-se com Greta Kukkonen, uma maquiadora nascida na Finlândia, 5 anos mais velha que ele. Ele era um ator de teatro em dificuldades prestes a partir em uma turnê da USO. Ela era uma cidadã naturalizada que se apressou na escola de beleza durante a Depressão e já possuía 2 bangalôs de aluguel. A natureza calma e pragmática de Greta atraía Peck, que tinha ideais elevados, mas perspectivas incertas. Ela datilografava suas cartas de audição, treinava-o em dicção e vendeu uma de suas propriedades para financiar a mudança deles para Hollywood, quando Hitchcock e Wyler os chamaram. Quando a fama de Peck disparou após 1944, Greta mudou sua família em crescimento para Brentwood e insistiu que as crianças tratassem as noites do Oscar do pai como qualquer outra história de dormir. Sua maturidade ancorou a consciência do ator. Ele deu crédito a Greta por incentivá-lo a aceitar os papéis em Gentleman's Agreement e O Sol é para Todos, que estavam alinhados com sua bússola moral. O casamento desmoronou após uma década de separações e o caso admitido de Peck com Ingrid Bergman. Eles se divorciaram amigavelmente na véspera de Ano Novo de 1955, compartilhando a custódia de 3 filhos. Anos depois, Peck chamou Greta de a primeira audiência que acreditou nas minhas falas e manteve uma fotografia dela em seu estúdio até sua morte. Lawrence Harvey e Margaret Leighton. Lawrence Harvey, nascido na Lituânia, tinha 29 anos indo para a eternidade quando se casou com a diva do palco, Margaret Leighton, de 35 anos, em Gibraltar, em 1957. Harvey tinha escalado de um campo de pessoas deslocadas para a fama londrina, mas ansiava por legitimidade. Leighton, 2 vezes indicada ao Tony, possuía isso de sobra. Ela o notou pela primeira vez em Stratford. Só maçãs do rosto e ambição inquieta, disse aos amigos. O romance deles foi shakespeariano. Ensaios noturnos, discussões acaloradas sobre versos, depois champanhe no Ivy. Colegas zombaram que Harvey se casou para subir socialmente, mas Leighton confidenciou a Noel Coward que amava seu apetite perigoso. Ela o apresentou ao diretor John Schlesinger, intermediou reuniões no Old Vic e treinou seu sotaque do norte até que Room at the Top o tornasse uma sensação internacional. A intensa mentoria que se transformou em casamento foi intensa e breve. Os casos de Harvey e as próprias exigências da carreira de Leighton levaram a um divórcio em 1961. No entanto, ambos admitiram mais tarde que a união foi transformadora. Ele ganhou gravidade.
ela encontrou uma paixão renovada ao contracenar com atores mais jovens. Quando Hardy morreu em 1973, Layton enviou uma única nota para o funeral. Breeze e a Casa. Ensinei a ele o pentâmetro iâmbico. Ele me ensinou a arriscar tudo por uma cena. Norman Lloyd e Peggy Lloyd. As salas de ensaio da Broadway em 1935 fervilhavam com ideias radicais, mas poucas colaborações perduraram como a de Norman Lloyd, de 22 anos, e Peggy Craven, de 23 anos. Peggy, já uma renomada ingênua com seu sobrenome artístico, juntou-se à Mercury Troupe de Wells como parceira de cena de Norman in Crime, uma peça sobre injustiça social. A química deles no palco transbordou para a vida e no dia 29 de junho de 1936, casaram-se entre matinês. Embora com apenas um ano de diferença, Peggy era a atração principal experiente. Norman, o substituto ávido. Ela o ensinou a economia vocal. Ele construía cenários para agradar ao perfeccionismo dela. Mudando-se para Hollywood durante a guerra, Peggy passou a dirigir para que Norman pudesse atuar em Saboteur e mais tarde produzir Alfred Hitchcock Presents. Seu longo casamento confundiu completamente os colunistas de fofocas porque não houve escândalos, apenas tênis de manhã, edições mútuas de roteiros e um ritual noturno de ler Shakespeare em voz alta. Peggy afirma que ela tirou Norman do berço, mas Norman dizia que o ano extra dela a tornava para sempre minha produtora sênior. Eles permaneceram dedicados até a morte de Peggy em 2011. Norman, então com 96 anos, colocou o cronômetro de gerente de palco dela em sua mesa e viveu até 106 anos, ainda atribuindo a ela o timing de todas as suas entradas. Anthony Quinn e Catherine DeMille. Quando o boxeador mexicano de 22 anos, Anthony Quinn, que virou ator coadjuvante, conheceu a atriz de 26 anos, Catherine DeMille, em uma gala beneficente da Paramount, em 1937, ele viu uma rebelde radiante. Ela, a filha adotiva do diretor épico Cecil B. DeMille, viu uma fome crua que refletia a dela própria. O seu casamento em fuga naquele outubro abalou a política dos estúdios. Um forasteiro ambicioso casando-se com a realeza de Hollywood 4 anos mais velha do que ele. Para Quinn, a vantagem estratégica era óbvia. Casar-se com a dinastia DeMille abriu portas para papéis e, mais sutilmente, legitimou um ator de pele morena em uma indústria cautelosa com protagonistas étnicos. Para Catherine, o magnetismo terrestre de Quinn contrabalançava uma criação protegida e prometia uma vida longe da sombra de seu pai. Ela defendeu sua luta por papéis complexos, incentivou-o a estudar escultura para canalizar a agressão e teve 5 filhos enquanto a carreira de Quinn passou de papéis coadjuvantes a artesão vencedor do Oscar em Viva Zapata. Mas temperamentos explosivos e a infidelidade de Quinn tensionaram o casamento. O afogamento de seu filho pequeno, Christopher, em 1941, aprofundou as fissuras. Eles se divorciaram em 1965, mas Quinn frequentemente reconhecia que a maturidade e o pedigree de Catherine me ensinaram a esculpir meu próprio Monte Rushmore. DeMille, até sua morte em 1995, manteve o sobrenome e um busto de bronze que Quinn esculpiu durante sua temporada mais feliz, um testemunho de uma união onde a diferença de idade foi o elemento menos dramático.